Olá, sejam bem-vindos ao Fisco for Dev, o seu espaço para ficar por dentro de tudo que acontece no universo fiscal e tecnológico. Eu sou a Daniele e no episódio de hoje trago informações essenciais para você, desenvolvedor e gestor de software house, que busca estar à frente das mudanças fiscais no Brasil. Vamos começar falando sobre a NFCom, a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica. Esse é mais um documento fiscal eletrônico que está sendo criado, representando mais um passo importante na digitalização fiscal. A NFCom chega para substituir antigos modelos de documentos fiscais e promete simplificar processos, mas também traz desafios técnicos que a sua software house precisa superar. E isso não é tudo! Vamos abordar outras novidades, como o novo formato do CNPJ e as mudanças no sistema de certificados digitais. Tudo isso com foco nos aspectos técnicos e práticos que impactam diretamente o desenvolvimento de software. Se você quer entender como essas mudanças afetam o seu trabalho e como se preparar para elas, fique com a gente. E claro, compartilhe suas dúvidas no fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Estamos aqui para te ajudar a descomplicar. Para discutir esses assuntos, tenho aqui comigo hoje convidadas que são referência no setor de tecnologia fiscal. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada, olá pessoal, prazer estar aqui. Lea, seja bem-vinda ao nosso Fisco for Dev. Obrigada, Dani, sempre uma honra estar aqui com vocês. Então, sem mais demoras, vamos já começar falando do nosso tema principal, que é a NFCom. Falar um pouquinho do que é a NFCom, quais são os detalhes técnicos da NFCom e quais são os impactos que ela pode estar trazendo para a software house. Então, a NFCom, ela foi criada em 2022 através de um ajuste CNF e ela é o quê? A Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica. É um nome bem grande, né? Falo que eu ainda não consegui decorar, por mais que ela seja de 2022, eu ainda não consegui decorar esse nome. Ela é o modelo 62, sendo até o momento o último documento fiscal criado, né, possui características semelhantes aos documentos fiscais eletrônicos existentes atualmente. Então, é um documento emitido e armazenado eletronicamente, com existência exclusiva digital, e a sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização do uso pela Unidade Federada do Contribuinte, os famosos estados, ou UFs. E ela está vindo ali para trazer a simplificação dos setores de comunicação e telecomunicação. Como é esse sentido de trazer a simplificação? Atualmente, as empresas de comunicação e telecomunicações, elas emitem as notas modelo 21 e 22, né? Então, a partir de abril de 2025, eles serão obrigados a emitirem a NFCom, a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica, substituindo o modelo 21 e 22, então, consequentemente, não serão mais emitidas esses modelos e, automaticamente, as informações da NFCom constarão no nosso SPED fiscal, a EFD, ICMS, PI, que já tem bloco, já tem campo, já tem bastante informação lá no SPED também, para atender a NFCom. E aí, agora, eu gostaria de ouvir das minhas convidadas um pouco de detalhes técnicos que tem da NFCom, o que diferencia a NFCom, fora o setor focal, né, que ali é comunicação e telecomunicações, o que tem de diferente no layout da NFCom, para a gente poder passar para os nossos ouvintes? Sim, falando de alguns detalhes técnicos, a gente tem os tipos de serviço da NFCom, né, que são eles, além dos que a Dani comentou que geral, temos a telefonia, comunicação de dados, temos também TV por assinatura, provimento de acesso à internet, multimídias, outros e vários. Então, a gente também tem ali um tipo variado. Os canais ali que vão estar emitindo esse documento. Então, pode ser ali o pessoal da rádio, TV aberta, TV por assinatura, telecomunicações por fio e sem fio, via satélite e até internet, né? A NFCom também, a gente vai ter ali 4 modelos de emissão, né? Então, vamos ter ali o NFCom normal, o de substituição e o de ajuste, na verdade 3, né? De ajuste de
débito. E também temos ali o tipo de faturamento, que serão o normal, o centralizado e o cofaturamento. Sim, e ainda temos alguns grupos nesse documento que o pessoal vai ver que é bem diferente, né? Que é o grupo de informações de programa de fidelidade. Então, essas empresas que trabalham com saldo de pontos, né? Então, vai ser informado nesse grupo a data da referência, a data que foi aferido ali o saldo do ponto e a quantidade de pontos para ser resgatado ali no mês, né? Também temos um grupo de informações do faturamento centralizado, que vai ser informado ali o CNPJ do emitente centralizador. Também temos o grupo de informações detalhada do item de ressarcimento, que é um pouco mais específico ali quando houver, né, processo judicial ou administrativo, em que o tipo de ressarcimento ali, o campo, o tipo ressarcimento, ele deve ser informado, né, quando houver uma cobrança indevida ou uma interrupção, aí esse grupo, ele é obrigatório. Então a NFCom, ela tem ali os tipos de emissão, igual a Alessandra falou, como os outros documentos fiscais também existem. Tem ali como uma observação o tipo de faturamento, normal centralizado e também essa existência de cofaturamento, e esses grupos de informações. Então, assim, se a gente pegar e comparar com uma NFE, a gente já tem aqui informações diferentes, né? Totalmente. Sim. São layouts ali diferentes. É um layout mais simples, Leia? Assim, pensando na estrutura ali do XML, a NFCom é um layout tranquilo ou você sentiu dificuldade ali na hora de estar detalhando ela? É um pouquinho complexa, não vamos dizer, né? Ela tem bastante informação para ser passada ali, né? Mas eu acredito que não foge muito dos documentos que já são emitidos, o documento 21 e 22 ali, né? As informações não vão fugir muito. E temos eventos para a NFCom? Temos eventos. O emissor, ele pode fazer o cancelamento, né? Então, a gente vê, simplificou nesse sentido, né? Porque a gente vê ali NFE, tem vários eventos que a gente precisa ali... Que o emissor precisa realizar, né? Isso. E a NFCom, ele, no momento, né, eu não vou falar que não vão ter novos eventos, mas para esse início, a gente vai ter o cancelamento, também estipulado ali no prazo de 120 dias, né, a partir da data da emissão da NFCom. E tem os eventos que são de responsabilidade do fisco, né, então são eles... A autorização da NFCom por substituição, a autorização por ajuste, o cancelamento do ajuste, a autorização da NFCom de cofaturamento, o cancelamento também, né, do cofaturamento, a substituição do cofaturamento e a liberação ali do prazo do cancelamento. Se precisar de um prazo maior. Então aí... consegue, através de um recurso, com que o fisco libere para fazer o cancelamento. O fisco consegue. Sim. E contingência? Vamos ter. Se eu estiver lá emitindo a minha NFCom, estou com problemas técnicos, sem internet. Quando ocorrerem ali problemas técnicos que impedem o contribuinte de fazer a autorização direto, né? Ele vai ter a opção de emitir a contingência, que, como nos outros documentos, ali gera uma prévia do documento fiscal eletrônico e depois ele pode fazer a autorização dessa contingência. Então, vai caber ali ao F permitir a modalidade de contingência para todos, né, ou para determinados contribuintes. E após a cessação ali dos problemas técnicos que impedem ali a transmissão da NFCom, o emitente poderá transmiti-la na Cefaz. E daí tem a questão do prazo, né? O prazo ali é até o primeiro dia útil subsequente da sua emissão. E algo diferente que a NFCom trouxe também é a questão da tabela de classificação de produtos. Essa tabela já existe, né? Algo semelhante na NF3E, que é a nota fiscal de energia elétrica e eletrônica, e ela está sendo utilizada também na NFCom, e eu acredito que os nossos ouvintes aí também já sabem que teremos uma tabela de classificação com a entrada da reforma tributária, né? Mas
Esquecendo um pouquinho ali da reforma, voltando e focando na NFCom. Essa tabela de classificação, como que ela funciona, Alessandra? A tabela ela tem mais detalhes dela ali no portal da Cefaz. A gente vai mostrar para vocês como que está o detalhamento dela. O C-Class ele vai estar ali especificado dentro dos itens, né? Dos itens e serviços ali da nota. E ela tem uma classificação geral, ela tem um código geral, e esse código ele tem detalhamentos. Então, por exemplo, a gente tem ali a parte do grupo de assinatura. Dentro do grupo de assinatura vamos ter os detalhamentos. Então, vão ter códigos ali, por exemplo, o código 010, aí vamos ter variações deles, né? Então, no exemplo ali de assinatura que está mostrando para vocês, assinatura de serviço da telefonia, assinatura de serviço de comunicação de dados, assinaturas de serviços de TV por assinatura e assinatura de serviço de comunicação de multimídia. Esse é um exemplo, né? Dentro do grupo assinaturas temos outros detalhamentos desse grupo. Então, ali eu vou ter, quando eu fizer a emissão da NFCom, eu tenho o meu produto, e dentro do meu produto eu preciso fazer uma amarração a essa classificação. Sim. E isso precisa estar dentro do XML, né? Vai estar especificado dentro do XML na parte ali, que essa tabela, ela determina diversas validações ali que são aplicadas, além de determinar o valor do item na totalização da nota, né? Na parte ali, então, na questão dos tributos, né, dos impostos que compõem a NFCom. Quem que pode emitir a NFCom? Um contribuinte do ICMS, né? Então, a gente já sabe que o ICMS está incluso na NFCom. Quais são os outros impostos que também nós temos na NFCom? Nós temos o PIS, nós temos a COFINS, e também tem o FUNTEL e o FUST, que são impostos relacionados à comunicação e telecomunicação. Então, esses dois impostos também já são diferentes, né? Se a gente comparar com os demais documentos fiscais eletrônicos, nós temos ICMS, PIS, COFINS nos demais documentos, e a NFCom nós já temos esses dois impostos que são específicos para a NFCom. E como que está a emissão da NFCom? Os nossos web services, o contribuinte que fizer o credenciamento, ele já consegue fazer testes, já consegue emitir uma NFCom? Já sim, Dani. Já temos aqui para todos os estados e Distrito Federal, né, os ambientes web services publicados de homologação. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles possuem ambientes próprios, né? Eles já lançaram ali, né, nas suas plataformas da Cefaz, as informações de homologação e também de produção. Os demais estados, eles vão utilizar o web services disponível ali disponibilizados, na Cefaz do Rio Grande do Sul, né? Então, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, então todos os demais serão esses web services, tá? Os ambientes autorizadores, eles já estão disponíveis, né? Tanto o ambiente de recepção da NFCom, quanto consulta de status de serviço, registros de evento, já estão todos publicados, tá? As solicitações de serviços da NFCom seguem o mesmo modelo de implantação. Ele é um modelo síncrono, tá? Então, antes ele foi publicado com os dois modos ali de envio, assíncrono e síncrono, e em 2023 houve essa mudança, né? Que ele só vai aceitar o envio síncrono. Então, é mais um documento eletrônico, mais que ele seja novo, já está entrando nesse formato de envio síncrono, né? Que é uma tendência que a gente tem reparado, tem percebido ali para todos os DFEs. Se não me falha a memória, só a NFE ainda, o envio é assíncrono, né? Sendo processadas imediatamente ali, né? É mais prático e mais fácil de implementar também.
Bacana. E alguns estados, eles já têm se manifestado a respeito, né? Como os ambientes, tanto de homologação quanto produção, já estão disponibilizados, por mais que a obrigatoriedade é somente para abril de 2025, para que esperar abril, né? Sim. A NFCon, ela já foi tão prorrogada, que é igual eu comentei no começo, ela foi criada no ano de 2022, né? Então, ela, se não me falha a memória, a última prorrogação dela, a anterior a essa de abril, era para metade, agora para junho, julho de 2024. Né? Então, os estados eles já estão permitindo para que os contribuintes do ICMS, ligados ao setor de comunicação e telecomunicação, façam o seu credenciamento e comecem a fazer as emissões. Então, Santa Catarina, no final de agosto, publicou um ato de arte determinando que os contribuintes que fizerem esse credenciamento, eles já podem começar a emitir a NFCon em ambiente de produção um mês após o credenciamento. Credenciou em novembro, já pode começar a emitir em produção a partir de dezembro. A partir do momento que emitiu a primeira NFCon, ele não pode mais emitir no modelo 21 e 22. Né? Ele precisa da sequência ali emitir na NFCon. E lá em abril de 25, os modelos 21 e 22 serão extintos. Então, para o estado de Santa Catarina, quem contribuinte que quiser iniciar as emissões já consegue. Paraíba também, foi o segundo estado que se manifestou a esse respeito. Já está liberado o credenciamento para os contribuintes do ICMS, a partir do momento que credenciou, fez ali o credenciamento no ambiente de homologação e no ambiente de produção, já pode começar a emitir a NFCon. E o último que eu acompanhei agora foi a Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Então, é mais um estado que não vai aguardar até abril de 25 para poder tornar ali o uso da NFCon entre os seus contribuintes. Quando inicia essas emissões antes da obrigatoriedade, a gente fala que está numa fase ali, num processo facultativo, que eles chamam, né, de emissão. Mas o contribuinte, ele precisa ficar atento. Emitiu a primeira NFCon, não emite mais modelo 21 e 22. Isso é muito importante, né, Dani? Porque eles estão lá fazendo o teste, vamos começar a mandar, né? Aí depois quer voltar e precisou, né, fazer algum ajuste. Aí quer voltar para os modelos antigos, continuar emitindo. Às vezes tem que mudar o software, né, que faz a emissão, então é importante isso. Mas essa emissão é a partir só de produção, né? Eles podem fazer uns testes em todos os estados, sim, normalmente. Exato. Todos os estados, como já possuem os ambientes de homologação disponíveis, eles podem lá fazer o seu credenciamento para homologação e começarem os testes. Aí alguns estados estão se manifestando a respeito da emissão em ambiente de produção. Sim. Né? Então, é interessante, assim, estar acompanhando a regulamentação de cada estado, né? Sempre orienta os nossos ouvintes, que as pessoas que nos acompanham, que é interessante, né? Porque às vezes alguns estados acabam passando aqui pela gente, a gente não consegue acompanhar tudo. Então, verifica como é que está dentro do seu estado já essa questão da emissão da NFCon. Testes já estão liberados, então todas as secretarias já estão aceitando esse credenciamento para poder fazer esses testes. Então, é só ali ficar atento à questão da produção, né? Se realmente vai ficar só para 25 ou se vai antecipar. Eu acho uma boa antecipar, porque a hora que eu começo a pensar no ano de 2025 e 2026, chega até a me dar um desespero. Muita coisa, né? Vai ter mais coisas para adequar nesses anos, né? Exatamente. Por que deixar para 25 se a gente pode antecipar agora para novembro e dezembro? Né? Começar a emitir a NFCon. Bem tranquilo, já está tudo estruturado, né? Já tem layout, já tem até, inclusive, o Danficon, né, Alessandra? Foi recém-publicado, né? Os detalhes ali, as exigências legais do Danficon. Então, foi disponibilizado ali pela Cefaz 3 modelos do documento auxiliar. E ali, com mais detalhes sobre eles, né? Foi dividido ali, o Danficon, o modelo foi dividido em 8 quadros, né? Contendo informações do emitente, destinatária, parte de autorização ali da Danficon, a parte de tributos, entre outros. E o MOC, como eu comentei, disponibilizou esses 3 modelos, só dando já uma ligação aqui, os componentes e os produtos da Tecnospeed vão estar disponibilizando os 3 modelos para os contribuintes, né? E além disso também, Dani, a Danficon, para a contingência, que a gente já comentou hoje,
obrigatoriamente deve constar ali, né, como nos demais documentos também possuem esse tipo de detalhe, que as notas emitidas em contingências devem ser impressas ali, emitida em contingência pendente de autorização. Uma obrigatoriedade que o contribuinte tem de fazer ali e de ter isso impresso na Danficom. Outro detalhe também que a gente acabou não comentando ali na parte dos detalhes técnicos é que a NFCom não tem carta de correção, né? Então, a gente tem aqueles eventos ali que a Leia comentou no início, algumas de substituição, mais específicos da NFCom, então a gente não vai ter carta de correção para esse documento. Legal. É uma informação importante, né? Porque a gente às vezes é acostumado a fazer a utilização de carta de correção ali, principalmente o pessoal que trabalha na parte da escrita fiscal. Então, esse é um documento que ele não possui essa possibilidade, não tem essa possibilidade, né? Então, se precisar fazer algum ajuste, é necessário fazer o cancelamento e depois uma emissão de uma nova NFCom. Bom, ali a questão dos prazos eu já falei, então tá realmente a obrigatoriedade para o dia 1º de abril de 2025. Então, todos os contribuintes do ICMS, do setor de comunicação e telecomunicação, eles serão obrigados a utilizar a NFCom, porque todos os estados aderiram, regulamentaram a NFCom. Então, todos os estados possuem esse modelo 62 dentro do seu regulamento do ICMS, então quer dizer que é obrigatório dentro do estado estar fazendo essa emissão, e é aquela questão que eu falei, né? Ir acompanhando para ver quando que será somente em abril de 2025 ou mais algum outro estado vai acabar antecipando essa emissão em produção. E como que está a NFCom aqui dentro da TecnoSpeed? Como que estão os nossos produtos? Então, na parte ali do componente, né, a gente já tem o componente NFCom disponibilizado, já está disponível ali. A gente possui ali um processo de emissão bem simples e rápido. Os clientes poderão integrar com a gente por meio do JSON, XML e TX2, que é o nosso padrão ali da TecnoSpeed, e ele pode escolher o que se adequa melhor na sua linguagem, né? Lembrando ali que o nosso componente possui métodos ali para emitir todo o fluxo da nota fiscal de serviço de comunicação, e para quem consome OCX, DLLs ali, e prefere manter todo o processo da parte de mensageria dentro do próprio sistema, dentro do próprio ambiente, já está disponível ali para emitirem. Legal. E nós também temos a API do Plug Notas, Sim. né? Que ela simplifica o processo de emissão da NFCom por meio de uma integração JSON também, né? Sim. Com apenas uma requisição, você pode enviar esses dados do XML ali, um layout, né? Todos os campos que estão no layout, que vão compor o XML, você envia num arquivo JSON e independente da linguagem utilizada, ele vai gerenciar todo o fluxo de emissão. Ele é ideal para quem quer evitar a complexidade de lidar com essas regras fiscais, né? Então, trabalhar com XML, com esquema XSD, contingência, as estabilidades, né, que tem, a gente já conhece nos outros documentos. Então, a gente já faz todo esse gerenciamento, né? Ele é uma solução bem completinha, bem prática e eficiente. E uma coisa de destacar aqui é que a gente citou, né, falou bastante ali do envio síncrono, né, que antes a gente tinha o assíncrono e o síncrono. Então, o síncrono na NFCom, ele é um envio de fazer um envio de cada vez, né? Uma nota de cada vez você emite. E aqui no Plug Notas, você pode fazer a requisição em lote e a gente vai gerenciar. Vai enviar de forma síncrona ali para a Cefaz, né? Com a API, ela é uma API, a gente fala que é uma API bem poderosa, né? Que vai reduzir bastante o esforço, né? Do desenvolvedor, né? Uhum. Imagina que ele tem que cuidar do seu produto, né? Da sua interface ali, do seu software e ainda tem que gerenciar essa parte de emissão. Então, isso facilita bastante. Imagina, uma vez que você faz a requisição, já faz toda a emissão, né? É bem bacana. Então, ela vai fazer
toda a parte de emissão, assinatura, a geração do XML, faz o envio automático e ainda armazena o documento fiscal, né? Então, bem legal. Bem interessante, né? Ainda mais sabendo que já tem estados que estão permitindo o uso em produção, já temos produtos aqui para estar atendendo o mercado. Eu queria agora puxar um pouquinho, falar, porque não tem como falar de documento fiscal eletrônico hoje e não citar a reforma tributária, né? Porque a cabeça dos desenvolvedores, dos gestores de software houses, dos contadores, de todo tá ali, um olho aqui e o outro lá, né? Sempre acompanhando. Então, inicialmente foi publicada a nota técnica 2024-001, é uma ANT conjunta que está trazendo ali as alterações do layout para a NF-Com, para a NF3E, para o CTE, para o bilhete de passagem eletrônica também. Então, ela é uma ANT conjunta na sua primeira versão, saiu para esses documentos fiscais. Como a obrigatoriedade da NF-Com está prevista para abril de 2025, tudo que nós estamos passando aqui de detalhes para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, é um layout que está dentro da tributação vigente, então, dos impostos que existem hoje, o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, COFINS, dentro desses impostos. Já existe, então, um layout para atender a reforma tributária, mas ele ainda não está em produção, como a gente sabe, porque é somente lá a partir de janeiro de 2026. Então, isso também é algo interessante, como você estava citando ali, que facilita, né, a API do Plug Notas, o desenvolvedor, é algo bem interessante também, a gente vai falar aqui, os nossos produtos estão adequados e que também a gente vai estar passando por essa adequação para atender quando ficar ali, entrar realmente em efetivo a reforma tributária. Então, o layout hoje também que está disponível do DANFCON, ele atende aos impostos que são vigentes. Né? Não tem ali nenhuma informação de IBS, CBS ainda. A gente nem sabe, né, como que vai ficar a impressão desses impostos. A única coisa que a gente tem ali são detalhes dos grupos e campos dentro do layout. Né? E agora eu gostaria de falar com vocês a respeito de duas atualizações importantes que aconteceram nos últimos dias para poder manter as pessoas que aqui nos acompanham no Fisco for Dev atualizados. A primeira é a Instrução Normativa 2229, que foi publicada em 16 de outubro, que está trazendo a regulamentação da alteração do CNPJ, de numérico para alfanumérico. Então, essas mudanças já é de conhecimento de todo mundo, né? Foi divulgada uma nota técnica conjunta com a Receita Federal e outros órgãos em maio desse ano, e agora saiu a regulamentação, a instrução normativa, trazendo esse novo formato. Então, vai ser mantido o mesmo tamanho, lá com 14 posições, só que a estrutura vai ser alterada. Então, as primeiras 8 posições serão alfanuméricas, as 4 posições seguintes também serão alfanuméricas e as 2 últimas posições, que é a do dígito verificador, permanecerão numéricas, né? Qual que é a vantagem dessa mudança do CNPJ numérico para alfanumérico? Ali é a maior capacidade de registros, né? O novo formato vai permitir quase 1 trilhão de combinações. Então, pensa. Bastante. Dá para abrir empresa, hein? Uma maior segurança, né? Que trazendo a adição dessas letras dificulta a falsificação e também vai ser mantido a integração com o sistema atual. Então, quem hoje tem um CNPJ que é somente numérico, não vai precisar passar por nenhuma atualização. Vai ser mantido essa estrutura também. Para quando que está prevista essa mudança, a implementação dessa mudança? Dentro da instrução normativa, está trazendo ali o prazo de julho de 2026. Né? Metade ali, no início do segundo semestre de 2026. E o que a gente precisa, né, ali pensando dentro dos nossos documentos fiscais eletrônicos, né, porque nós temos um regulamento trazendo essas alterações, mas a gente precisa de uma nota técnica agora, notas técnicas publicadas para os documentos fiscais eletrônicos e também para as obrigações acessórias, pensando ali no SPED, na REINF, no E-Social, para trazer ali a alteração que precisa ser feita dentro dos layouts dos documentos, das obrigações, para atender a esse formato, né? Esse novo formato. E isso impacta, né? Bastante. Sim, temos impactos.
empresas, entidades de todos os setores vão precisar adaptar os seus softwares de gestão de processos, desde a emissão dos documentos fiscais, como você citou, até rotinas administrativas. Imagina, todo software tem que ser alterado, né? Banco de dados, interface, validação, para validar esse novo formato. Os desenvolvedores terão que modificar os algoritmos de validação, né? Para garantir esse novo formato que você citou, alfanumérico aí. Para que seja corretamente ali validado, né? Não tenha nenhuma quebra no seu software. Esse é apenas o primeiro desafio, né? Existem outras questões complexas a serem abordadas. Por exemplo, que eu citei ali, o banco de dados, né? Apesar de não ser uma prática recomendada, eles armazenam o CNPJ, o CPF, como número inteiro, né? E para melhorar a performance ali do banco de indexação, né, dos dados. Esses bancos de dados, eles vão precisar ser adaptados para suportar agora o novo formato ali do CNPJ, né? E também, né, além disso, o front-end de vários sistemas, várias aplicações ali, que é a parte visual, que inclui esses dados, né, vão ser impactados, porque muitos formulários de contatos, lead pages, eles têm essa validação direto em tela ali, né, implementadas no front, além do back, que é a parte de banco e tudo mais que a Leia comentou, o front precisará ser adaptado ali para tratar esse novo formato, né? No caso de sistemas que dependem de várias integrações, será necessário adaptar os dados antes de utilizar uma API de terceiros, por exemplo, né? Que ainda não foram atualizados para o novo formato. Então, às vezes, ele depende de dados de terceiros para atualizar o seu front ali e vice-versa. Então, é aquilo que você comentou, né, Dani? A gente precisa de mais tempo para adequar, porque a gente vai precisar adequar em todos os lugares, né? Às vezes eu adequo aqui, mas eu preciso de algum terceiro que ainda não adequou. Então, quanto maior o prazo a gente tiver, melhor para o desenvolvimento ali tá conseguindo adequar isso, né, de maneira mais fácil e que funcione para todo mundo, né? Uma coisa que as empresas já têm que começar a pensar como que vai estruturar. Principalmente esses sistemas, esse software muito antigo, né? Que às vezes nem tem manutenção e vai precisar ajustar porque está em produção, está sendo utilizado, né? Então, a gente fala assim, é bom prorrogar, mas as empresas já têm que começar a adequar os seus fazer um RPs planejamento, ali, né? Software, sim. Bacana, interessante. E a última atualização é a respeito de mais uma regulamentação que estava sendo aguardada também desde o início desse ano. E em 4 de novembro foi publicada a resolução do Comitê Gestor de CP Brasil, número 211, no Diário Oficial da União, trazendo ali os novos tipos de certificados digitais que poderão ser emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. Sobre esse assunto de certificado digital, para quem está aqui nos acompanhando, acesse o YouTube da TecnoSpeed, procurem a playlist do Fisco for Dev, lá vocês vão encontrar 2 programas que a gente fala muito a respeito dos impactos do certificado digital, o que é o selo eletrônico, tudo que está vindo de novo ali, que está mudando também ali dentro do ano de 2025, 2026 e 2027 para as empresas, né? Então, a regulamentação determinou que foi criado, né, novos tipos de certificado digital. Então, é o certificado digital de selo eletrônico de software e hardware, o certificado digital de aplicações específicas de software e hardware, e foram extintos o certificado digital dos tipos A1 e A2, e os certificados de sigilos, o S1, S2, S3 e S4. Essa resolução, ela também está trazendo detalhes técnicos, traz alguns vetos e vigências a respeito desses certificados, né? Porque não vão entrar todos no mesmo período, tem uma quebra ali. Então, agora o que a gente precisa? Aguardar também ali a publicação de notas técnicas, de pareceres do fisco, para poder fazer a adequação dentro dos documentos fiscais eletrônicos e das obrigações acessórias para esses novos tipos de certificado digital. Então, temos muita coisa ali para fazer
os próximos meses ali, os próximos anos, né? Bastante mão na massa. Com certeza. E tá logo aí, né? 25, tá logo aí. Isso mesmo. Alessandra, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fisco for Dev, a sua primeira vez. Espero que você tenha gostado da experiência. Eu espero que vocês me convidem novamente e que eu possa estar contribuindo aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal. Leia, muito obrigada por estar aqui no Fisco for Dev mais um mês, mais uma edição. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, acessem o blog da TecnoSpeed, procurem pela categoria NFCom. Ela vai estar localizada dentro dos documentos fiscais, documentos técnicos. Lá vocês vão encontrar conteúdos exclusivos e detalhados a respeito desse novo modelo de documento fiscal eletrônico. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, acessem o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor e continue nos seguindo nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até mais!